Bom dia, eu sou Judite Adler, sou diretora adjunta de marketing da Rede Petro Rio. Sejam bem-vindos ao nosso café da manhã semanal, né? Hoje a gente vai tratar do tema de logística na área de petróleo e gás. A gente traz hoje para conversar conosco o Samir Carvalho, que é diretor do Grupo Arme. O Samir é formado em administração de empresas e pós-graduado em logística pela Copiade e finanças pelo IBMEC. Ele tem 20 anos de experiência em operações logísticas. E em seguida a gente vai conversar também com Marcos Gomes, diretor da MRM Logística, que é formado em marketing, é despachante aduaneiro e atua nesse mercado de logística internacional desde 1998. Eu queria pedir aos participantes que, por favor, mantenham seus áudios fechados, deixando só os palestrantes com os seus microfones abertos. E qualquer questão, qualquer dúvida, por favor, podem utilizar o chat, que a gente está aqui de olho para colocar as perguntas, tá? Bom, primeiro eu queria perguntar, vamos começar conversando com o Samir sobre essa questão de como é que essa pandemia, primeiro, como é que está o cenário hoje, né? Como é que essa pandemia que entrou assim de maneira tão repentina, né, afetou a cadeia toda de logística, que é fundamental para o petróleo e gás, né? E como é que ele hoje vê esse mercado, como é que a empresa se posiciona, como ele vê o cenário e as perspectivas e oportunidades dentro do setor de logística para petróleo e gás a partir desse nosso cenário atual. Samir, por favor. Bom dia, obrigado, Judite. Bom dia a todos, Marcos, Carlos, Rômulo, Heitor. É um prazer estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo que é um desafio falar sobre as oportunidades num momento tão incerto como esse, né? Eu fico entusiasmado de compartilhar minha visão, que é uma visão otimista. Agora há pouco, antes de abrir a live, o nosso amigo aí, Heitor, do Mauá, estava compartilhando também algumas percepções dele de aumento de volume nesse curto prazo. E é um pouco daquilo que eu vou falar, né? Como encontrar oportunidades dentro de um cenário incerto e que há um pouquinho tempo atrás tinha sinais de caótico, né? Para ligar a logística ao petróleo e gás, eu vou ter que fazer rapidamente um histórico aí do que aconteceu com o segmento do petróleo e gás. O preço do barril já vinha de uma forma muito volátil, né, com tendências de queda por causa de negociações entre alguns países. E aí entra essa pandemia que destrói a demanda, reduzindo o consumo, né? A gente percebeu aí no dia a dia que as pessoas ficaram em casa. Ficando em casa, reduziu o consumo, não gastou gasolina, não tirou o carro da garagem. E isso que os especialistas chamam da tempestade perfeita, né? Um impacto muito forte no consumo e na demanda. E, do outro lado, um valor do barril lá embaixo. E aí, qual é a consequência disso, né? A consequência disso é que teve um momento ali que reduziu algo em torno de 15 milhões de barris por dia no mundo. 15 milhões de barris por dia no mundo. E as empresas, óbvio, tiveram que se reestruturar, as grandes operadoras, para focar onde? Focar no caixa. Elas que já tinham uma cabeça de aumentar a produtividade, reduzir o custo, foram ainda mais impactadas com isso. Então, muitas delas pararam investimentos em pesquisa e desenvolvimento, investimento em novos poços, focaram naquilo que daria caixa para sobreviver nesse momento. E isso a gente viu desaparecer alguns bilhões que a gente imaginava ter de investimento no Rio de Janeiro dessas indústrias. Tanto da Galp, quanto de Petrobras, quanto de várias empresas, né? Equinor. Mas nós sabemos também, por outro lado, que o pré-sal é um negócio de longo prazo. O pré-sal não é um negócio de curto prazo. E os poços de grande vazão vão continuar sendo explorados e produzidos. Você vê, a Petrobras, para os próximos 4 anos, aí, tem estimativa de colocar ainda 12 plataformas. São 12 plataformas, né?
e plataformas com grande capacidade de produção. 2 para o ano que vem, 3 para o outro ano, 3 para o outro, 4 para 2024. Né? E o que a logística tem a ver com esse cenário, né, do petróleo e gás? Quanto melhor a malha logística e mais eficiência, melhor a competitividade do nosso estado. Então, quanto melhor a nossa infraestrutura logística e a prestação de serviço desses players, melhor vai ser para essas indústrias operarem aqui. E o que elas buscam? Redução de custo, né? Aumento de segurança e aumento de produtividade. Então, eu vou fazer um overview aqui dos principais ativos logísticos do estado. Tá? Vou falar um pouquinho sobre aonde eu enxergo as oportunidades, tanto na logística quanto na cadeia de fornecimento para o óleo e gás. O estado do Rio de Janeiro, com a desindustrialização que ocorreu nos últimos anos, virou quase um hub de operações logísticas. Hoje nós temos 6 aeroportos em funcionamento, temos 8 portos em funcionamento, 8 polos, né, de portos em funcionamento, 2 planejados, que é o Tepor e o Maricá. Temos 3 EADs. Para quem não sabe o que é EAD, é um porto seco, né, uma zona alfandegada. Uma refinaria, que na verdade eram para ser 2, né, por causa do Comperj, não vou entrar nesse detalhe, mas eram para ter 2. E fora as rodovias e ferrovias. Tá? Então, apesar de termos bastante ativos, eles não estão completamente integrados. E vai haver a necessidade de investimentos, ou seja por PPP, ou seja do governo, ou seja privado, de trazer infraestrutura logística. Por exemplo, tem uma demanda já grande para prestadores de serviço e o pessoal que trabalha com obra. Por quê? Só as novas concessões, as relicitações e a prorrogação de prazo dessas concessões de rodovia e ferrovia já injeta bastante dinheiro na economia e injeta possibilidade de emprego e das empresas trabalharem. Por exemplo, no Grupo Arme, a gente tem uma empresa também de contêineres habitáveis. E essa empresa já está começando a receber a demanda dessas obras que já estão começando a ser licitadas. Portos, a área portuária. O Heitor está aí, a gente sabe que a gente vai ter uma dragagem naquele canal de São Lourenço. Isso vai possibilitar aqueles portos de Niterói, esses estaleiros, fazerem operações que não fazem hoje. Porque hoje os PSVs cada vez mais têm uma necessidade de profundidade, de calado maior, e tem algumas áreas que precisam de dragagens para poder retornar esse serviço. Então, por exemplo, o Porto de Itaguaí, né, fez uma dragagem, agora planeja investimento na retroárea para aumentar a capacidade. Então, é um momento que o pessoal da logística tem utilizado para investir, para poder, quando vier a demanda novamente, a gente está preparado para atender. Isso diariamente também a gente vê as notícias do Porto do Açu, no Norte Fluminense. E a segunda oportunidade que eu enxergo de forma clara nós já sabemos qual é o drive da indústria do óleo e gás. O drive é aumento de produtividade, redução de custo e foco na cultura de segurança. Isso não é só a Petrobras que fala. Se você pegar o discurso de todas as empresas operadoras, elas têm com palavras diferentes o mesmo discurso. E como que a gente cria uma solução para isso? A gente já sabe a dor do cliente. Será que a gente não tem que reinventar alguma coisa no nosso modelo de negócio para adaptar, para fazer uma oferta que realmente a empresa, essas empresas precisam de ajuda? São grandes, têm dificuldade têm dificuldade na sua velocidade. Nós podemos dar essa facilidade para eles, nós da Rede Petro, e tanto que o lema nosso é juntos somos mais fortes, né? Como que a gente pode pensar de forma diferenciada e pegar não só essa demanda de curto prazo, que para alguns aumentaram, como para o pessoal de logística, como construir novos modelos de negócio que facilite a contratação das nossas empresas, né?
Então, é importante a gente, de fato, pensar nisso. Eu vou falar um pouco do que eu fiz nesse momento, olhando as oportunidades de curto prazo e de longo prazo. Tá? O nosso grupo ele é uma plataforma logística, onde nós temos armazéns para guardar cargas para terceiros. Ou seja, imagina que uma empresa venha se estabelecer no Rio de Janeiro ou que uma empresa precise operar pelo Rio de Janeiro. Ao invés dela contratar uma área, contratar um segurança, contratar um sistema de gerenciamento de armazém, ficar preocupado com as legalizações, comprar empilhadeira, treinar funcionários, ela terceiriza essa parte de gestão de estoque comigo, com as nossas bases, e a gente faz todo esse controle de estoque, né? E aí, num momento como esse, a gente ampliou os serviços para a cadeia do óleo e gás, porque a gente percebeu que tinha necessidade de ter outros serviços nesse momento, fazendo investimentos não só em equipamentos, para um curto prazo reduzir o custo dessas atividades, como também para facilitar o cliente. Por exemplo, a gente não fazia preservação de ativos nas nossas bases. Às vezes a carga saía da nossa base para ir para uma área de terceiro para depois voltar para a nossa base. O que nós começamos a pensar? Poxa, o cliente está com dificuldade de tomar algumas decisões. Deixa eu trazer o parceiro aqui para dentro para a gente fazer isso em conjunto e melhorar o nível de serviço ao cliente. Então, isso tivemos alguns serviços complementares que nós adicionamos ao nosso portfólio para poder dar tranquilidade para o cliente. Como também percebemos demandas no médio prazo, como impressão 3D. Fizemos investimentos em impressoras 3D para poder atender um mercado que começou a existir na área de logística. Como também vimos oportunidades no momento com as áreas mais baratas e ampliamos as bases. Por quê? Porque nós acreditamos que a logística e o óleo e gás são mercados de longo prazo. E eu não posso tomar uma decisão de longo prazo pensando no curto prazo. Decisão de longo prazo se pensa olhando o longo prazo. Então, apesar de estar um momento muito incerto, muito difícil, se nós acreditamos no Rio de Janeiro, e eu acho que eu já comentei aqui, eu sou um entusiasta do Rio de Janeiro, eu acho que a gente precisa devolver ao Rio de Janeiro o lugar que ele merece na economia, não só brasileira, como na economia mundial. O petróleo está aqui, a oportunidade está aqui. A gente tem... não vou entrar no gás natural aqui, né? Mas na semana passada saiu um estudo que só entre gás natural e saneamento, a gente tem para injetar no Rio algo em torno de 68 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Então, mas tem uma série de entraves? Tem, mas a gente tem que acreditar, a gente tem que fazer a nossa parte e tem que estar preparado para quando o momento chegar, preparado no curto prazo para pegar as oportunidades, como nós do Grupo Arme conseguimos pegar a oportunidade, como o Mauá se posicionou aí antes da live, que também conseguiu aumentar o nível de atividade nesse curto prazo, porque entendeu que havia uma janela de oportunidade das empresas prepararem as suas embarcações para depois, quando retornar o volume, ela está com a embarcação preparada. Como o Marcos deve citar daqui a pouco, algumas coisas que a empresa dele está se preparando no transporte internacional para poder ampliar o serviço ao cliente. Então, inicialmente era isso. Eu queria dizer que, apesar do cenário incerto, houveram oportunidades de curto prazo, as oportunidades de longo prazo continuam aí, porque o pré-sal é um negócio de longo prazo e as coisas vão acontecer e... Inicialmente era isso que eu queria passar. Tamir, obrigada. Daqui a pouco a gente volta com algumas questões, tá? Vamos chamar agora o Marcos para falar um pouco para a gente sobre a questão que é a sua especialidade, né, Marcos? A questão aduaneira, como é que está isso, como é que a Covid impactou os embarques, os desembarques e as questões cambiais, exportação, importação e etc. E como isso afeta nós aqui no Petróleo e Gás. E também eu queria que você colocasse o que você, na sua empresa, o que vocês fizeram para se reorganizar ou se readaptar para continuar trabalhando nesse período.
e o que você pode colocar como inovação nessas questões aí. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para poder estar participando desse café. Obrigado, Sabir, e obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de falar, eu vou falar sobre a modernização da Receita Federal no processo aduaneiro, que é uma parte muito importante para a cadeia logística do óleo e gás. A cadeia logística, o óleo e gás, ele tem uma tecnologia estrangeira implementada muito forte, porque os equipamentos, embarcações são construídos fora do Brasil, então existe uma movimentação muito grande de equipamentos, partes e peças entrando e saindo do Brasil, e eu achei assim, bem conveniente falar sobre essa questão da modernização da Receita Federal no processo logístico, né? No processo aduaneiro, que traz um ganho, efetividade logística. A Receita Federal, né, o processo aduaneiro, ele tem um estigma já de algum tempo que é um processo burocrático, que é demorado, que não é possível fazer, e eu estou aqui para falar que isso avançou demais no Brasil. O Brasil, ele subiu 33 posições no ranking internacional de comércio internacional com a nova modernização da Receita Federal, e eu vou falar de alguns pontos específicos, o que a Receita fez para poder agilizar o processo de liberação aduaneira. Então, principal, né, que a Receita aqui foi assim, que eu vejo como um ponto realmente crucial que abre as portas do comércio internacional para qualquer empresa que queira importar e exportar, foi a criação do Portal Único Comércio Exterior, né, onde ela centralizou todas as informações dentro de uma única plataforma. Então, hoje, se você entrar dentro do Portal Único Comércio Exterior, você vai ver que é uma ferramenta fácil, intuitiva, para qualquer empresa lá se cadastrando, se credenciando para poder fazer a importação. Com isso, o mercado ele se abre também para as pequenas empresas, né? Para as empresas que não viam a possibilidade de atuar nesse mercado, que são muitas empresas da cadeia do petróleo e gás. Então, com isso, né, trouxe uma simplificação no processo, né, e possibilitando realmente uma abertura do mercado. Por exemplo, a Receita criou o radar, né, criou o Radar Expresso, né. Hoje, uma empresa que quer importar, ela facilmente entra dentro do Portal Único Comércio Exterior e ela se habilita como uma empresa importadora, exportadora, em alguns minutos, né? Então, se possibilitando já ela comprar, vender mercadorias importadas e exportar, dando realmente uma grande fluidez nesse novo entrante dentro do mercado. Então, assim, vou colocar aqui alguns tópicos, né, que eu separei aqui para poder dizer assim, dessa questão da modernização. Então, tem a conferência virtual, né, que hoje um auditor fiscal, ele pode fazer uma conferência virtual, não tem necessidade mais do fiscal estar presencialmente dentro de uma unidade da Receita Federal para poder fazer essa conferência, isso dando realmente uma fluidez muito grande. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer o upload de documentação dentro da plataforma do Portal Único Comércio Exterior, dando também uma fluidez. Já estamos operando com a DUI já há algum tempo, que é a Declaração Única de Exportação. A DUI ela já é integrada com a nota fiscal eletrônica, que então uma empresa hoje que está querendo exportar, né, um associado da Rede Petro, que viu uma possibilidade de fazer uma exportação, de fazer uma venda internacional para uma empresa no exterior, em poucos minutos, né, a partir de uma emissão de uma nota fiscal, você pode já criar a DUI, uma declaração única, e essa parametrização, a carga é liberada praticamente
imediatamente no canal verde, mas se for canal vermelho, realmente vai ter uma conferência, mas o processo está muito mais simplificado, né? E também a Receita Federal criou o programa OEA, que é o Operador Econômico Autorizado, que é uma chancela para as empresas, né, ter uma chancela de confiabilidade das empresas junto à Receita Federal. Então, assim, eu achei bastante pertinente trazer essa modernização da Receita Federal como um ganho para a cadeia logística do petróleo e gás, porque com a diminuição do tempo, tem algumas, né, umas estatísticas aqui que a diminuição do tempo, a meta, né, da Receita Federal, da diminuição do tempo em liberação aduaneira, que impacta bastante na logística do petróleo e gás, a meta dele é uma diminuição de 41%. Então, assim, hoje a gente já vê na prática realmente essa diminuição. Fazendo uma conexão com o Covid, a nossa percepção aqui do comércio internacional foi que, em relação à liberação aduaneira, o impacto foi mínimo, entendeu? Porque o processo ele já está todo eletrônico. Então, assim, não teve, como eu estava falando da conferência virtual, quando havia alguma necessidade de um auditor intervir em algum procedimento da liberação aduaneira, isso estava sendo feito virtualmente, análise documental feita virtualmente. Então, os processos eles sofreram uma fluidez normal. É claro que alguns casos específicos, na necessidade de conferência, realmente não pôde ser feito isso, mas assim, a maioria dos processos fluíram normalmente, possibilitando a entrada e saída de mercadoria. Um outro ponto só que eu queria também falar sobre essa parte é que o Brasil ele é muito jovem, né, no comércio internacional. Nossas portas foram abertas em 94 para o comércio internacional. Então, assim, eu levanto uma bandeira aqui que as empresas olhem também para o exterior, tanto na hora de vender quanto na hora de comprar, porque a gente tem por anos um estigma de que é complicado, que é uma coisa difícil de fazer, mas é uma parte de suma importância para a cadeia logística do nosso petróleo e gás, né? Então, assim, com essas melhoras, né, assim, pegando uns dados aqui que a gente pegou, os dados estatísticos, com essa melhora no procedimento aduaneiro, né, com essa integração, com tudo isso, o governo, né, ele estima, na melhoria de tempo logístico, ter uma economia na casa de mais ou menos dos 33,4 bilhões de dólares até 2030, né? E aí, se falando da corrente econômica, né, uma corrente no comércio, dentro do comércio do Brasil, assim, ele também prevê um estímulo dentro dessa corrente em torno de 68 bilhões, entendeu? Então, assim, tudo isso é meramente pela uma questão de modernização tecnológica. O Covid, ele acabou ajudando bastante a aceleração desse processo, né, no caso dele se tornar eletrônico, para poder ter mais fluidez dentro da cadeia. Então, eu trago isso assim como um ponto bem positivo, né, um ponto bem relevante para ser explorado pelos membros da Rede Petro, que quem não tem o conhecimento, quem ainda sente o estigma dessa parte de poder importar ou exportar, que é um elo muito importante dentro da cadeia do petróleo e gás, por os ativos, né, todos os equipamentos, eles terem uma tecnologia estrangeira, que olhem com mais atenção dentro desse mercado, que é um mercado gigantesco. Ele cria uma possibilidade muito grande, né, principalmente para pequenas empresas, e é o que a gente tem percebido hoje aqui. Muito novos entrantes, empresas
pequenas que vendem através da Petronet, que vendem através de plataformas de empresas grandes, como uma State Oil, essas empresas que têm essas plataformas próprias de compra, empresas pequenas que antes não viam uma possibilidade de entrar dentro desses mercados, porque não tinha uma visão clara do que a Receita, né, tem se modernizado para poder melhorar a nossa cadeia logística, né? Aqui na empresa, a gente já vem praticamente há uns 4 anos trabalhando numa modernização dos nossos sistemas, colocando todos os sistemas nossos em nuvem e possibilitando até mesmo para poder dar uma maior qualidade de vida aos nossos funcionários, que metade da semana trabalhasse em home office e metade da semana fosse para o escritório. Então, assim, já tem uns 3 anos, entre 3 e 4 anos que a gente já vem fazendo isso. Então, a pandemia praticamente ela não afetou em nada as nossas operações aqui, porque quando a pandemia chegou, essa nossa organização ela já estava bem consolidada, então a gente operou normalmente, mas eu vejo assim, um ganho muito grande com isso, principalmente pelo lado dos funcionários, que eu vejo hoje uma satisfação maior de eles estarem com suas famílias, deles também poderem fazer atividades, a questão do trânsito. Então, isso eu vim vendo ao longo desses anos, então foi um ganho muito grande que a gente teve. A nossa empresa, a gente presta, né, a assessoria logística internacional de ponta a ponta, desde até da compra do material no fornecedor, em qualquer localidade do mundo, até o Brasil, e também na exportação desde o Brasil para qualquer localidade do mundo, cumprindo todas as etapas da cadeia, que é o transporte interno, a parte aduaneira, tanto no Brasil quanto no exterior, e a entrega até na planta do cliente ou até em um armazém, como a gente já tem a parceria até com o Sami, em alguns casos, que entregam materiais no armazém dele. E esse é o trabalho que nós fazemos, né? Que eu acho assim que é isso, pessoal. Eu não, assim, fico aberto aí para... Marcos, que eu queria que você colocasse um pouco para a gente é como é que se a Covid afetou o comércio exterior, certamente, né? Deve ter tido uma queda grande, a gente imagina, mas eu queria que você, que está dentro disso, colocasse, e como é que vocês se posicionaram, fora essa questão do processo de trabalho que já estava organizado, com os home office, etc., né? Mas na questão mesmo do trabalho em si, como é que vocês se organizaram, se vocês tiveram que criar novas rotinas, como é que vocês se adaptaram e como é que está essa saída aí da pandemia em termos de negócios internacionais? Então, Judite, como eu te disse, né, a gente já vem se organizando para um trabalho mais virtual durante uns 3, 4 anos. Então, assim, para a gente não teve impacto nenhum, porque os nossos funcionários eles já trabalhavam de casa um período da semana, então acabaram de ficando em casa todo esse período. Então, assim, não impactou praticamente nada, já estávamos totalmente organizados para o cenário que hoje que vem acontecendo durante esses meses. Operacionalmente, a gente teve 0 de impacto. Os impactos no comércio internacional, ele teve um impacto muito grande no transporte aéreo, com o cancelamento dos voos de passageiros, que é um dos modais assim, mais utilizados para a indústria do petróleo e gás devido à urgência dos materiais. É um dos modais mais utilizados, é o aéreo. Teve uma queda praticamente aí de 95% em malha aeroviária. E o outro ponto também que foi bastante negativo foi que ficaram só as empresas cargueiras operando pelo mundo. Com isso, a diminuição de espaço em aeronaves foi grande, né? E os fretes aumentaram bastante. E o que a gente veio vendo durante esse período, desde março até agora, foi que, em março, as ordens que estavam sendo colocadas,
os importadores da cadeia de petróleo e gás, eles tiveram que cumprir, mas os valores da logística internacional aumentaram bastante. Porém, as ordens novas foram sendo canceladas e agora até está tendo um reflexo maior no mês passado, né, de chegada de mercadoria, porque o pessoal foi se readequando, né? Então, a parte marítima ela não foi tão impactada, né, com a questão do Covid, operacionalmente, né? As empresas de navegações, os portos, tudo continuaram trabalhando normalmente, porém, o mercado ele virou um mercado mais de necessidade, não um mercado de planejamento. Então, a gente via que sempre as pessoas estavam até buscando mais o frete aéreo, mas só que os espaços estavam bastante reduzidos e as tarifas muito, muito altas. Hoje, algumas empresas aéreas já estão voltando a operar com aviões de passageiro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a KLM, a TAP já está operando com voos de passageiro para cá, trazendo carga. E a gente tem a Cargolux, que opera com cargueiro, a Latam. Cargolux opera com cargueiro vindo da Europa, a Latam opera com cargueiro vindo dos Estados Unidos. A América está com planejamento para poder voltar a operar a partir de setembro. E em São Paulo já tem diversas companhias aéreas voltando a operar com um avião de passageiro como a United. A América vai voltar em São Paulo em agosto. E a gente está prevendo aí que dentro de 1 ou 2 meses essa situação vai se normalizar. Ok. O Luiz Bastos parece que quer colocar alguma questão, Luiz? Oi, bom dia novamente. Tá bom? Marcão, você fica de ouvido aí, porque essa pergunta pode respingar em você também, tá, Marcos? Tá bom, Luiz. Aí, mas eu vou mandar para o Samir, tá ok? Ô, Samir, a gente sabe, toda grande crise que vem, eu não vou me alongar na pergunta porque eu quero ouvir vocês. Ela normalmente impele os governos a fazerem investimentos básicos, principalmente em infraestrutura, que você colocou muito bem, né? São necessários para que a própria economia comece a demandar mão de obra, serviços. E a gente está num estado, que eu gostei da sua fala, que contempla realmente oportunidades logísticas fantásticas, né? A gente tem acesso pelo mar, a gente tem acesso pelo ar, e a gente vê que o governo federal vem fazendo alguns esforços realmente de incentivar, como digo, esse segmento, esse meio. Eu estava fazendo uma análise, Marcos, o e-commerce cresceu, em toda a crise, cresceu 160% em maio, eu não peguei os números de junho ainda, e a gente teve um PIB positivo em maio, coisa que muita gente não acreditava, mas em terra arrasada, né, você bota uma florzinha que seja, vai. E aí, Samir, o que eu queria ouvir de você um pouco é o seguinte, o Renato Regazzi do Sebrae, ele fala uma coisa que às vezes é muito dura, mas é verdade, que houve já um processo de seleção natural. Nesse encadeamento logístico, para qualquer segmento, mas no nosso segmento de petróleo e gás, muitos fornecedores desapareceram, infelizmente, no Brasil e no mundo. Eu queria que você abordasse um pouco sobre isso, porque nossas empresas que sempre quiseram entrar, não diretamente às vezes com uma Petrobras, com uma Shell, mas elas têm condições de entrar no meio desse encadeamento e completar essa cadeia de DNA, né? Que em algum momento foi desfavorecida por aqueles que infelizmente não resistiram. Eu queria que você entrasse um pouquinho por esse caminho aí, e se o Marcos quiser complementar, das oportunidades diversas que eu acho que a gente tem no exterior, sim, com essa logística que a gente tem de mandar as coisas para fora, mas com o medo de quem nunca fez. Obrigado. Luiz, obrigado pela sua pergunta extremamente oportuna. E eu tentei até na minha fala falar um pouco sobre isso, né? O que acontece? Num momento como esse, de oportunidades que vão ocorrer via governo. Por quê? Saneamento, o governo tem que estar envolvido. A gente tem um planejamento aí de 23 bilhões para isso, né? Tem mais 45 bi para o gás. O que é o gás? É o choque da energia barata que o Guedes fala, né? O gás volta a industrializar o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o gás é a matéria-prima para algumas indústrias muito importantes, como a indústria de fertilizantes.
Por exemplo, hoje 90% dos fertilizantes que chegam no Brasil são importados. Importados de indústrias que estão fora do país, onde a gente tem um gás no nosso estado barato. A gente queimando, a gente desperdiçando, a gente reinjetando. Por quê? Porque não cria uma infraestrutura. E por que não cria essa infraestrutura? Aí a gente está entrando ali. Por quê? Não tem um arcabouço jurídico que permita que as empresas botem dinheiro com segurança. A lei não é clara em determinados momentos, mas o governo precisa destravar isso no pós-pandemia para a gente pegar essa carona. E se isso acontecer, a gente tem só no gás e no saneamento 68 bi. Fora o que a gente tem agora na reestruturação dos portos, na relicitação de ferrovia, aumento do tempo de concessão de algumas ferrovias, novas concessões de rodovias. Não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro é o estado que, com essas concessões que vão ter agora, que vai se tornar o estado com maior quantidade de concessões de rodovia do país. Isso, por um lado, é ruim, porque você tem pedágio nas grandes rodovias, mas, por outro lado, você tem investimentos constantes naquilo, porque quando você ganha uma licitação, você é obrigado a fazer algumas obras, é obrigado a melhorar essa malha, né? Então, eu vejo, sim, oportunidades nessa cadeia de fornecimento, umas que dependem do governo porque são estruturais, que é a questão do gás e a questão do saneamento. Ninguém é capaz de prever o futuro, né? Todos que tentaram erraram. Mas eu arrisco dizer que se a gente consegue destravar a questão do gás, o Rio de Janeiro volta para o lugar que ele merece, não só na economia brasileira, não, mas na economia mundial. E nós, prestadores de serviço, que estamos aqui para ajudar isso a acontecer, a criar um ambiente favorável para que isso aconteça, não só defendendo as nossas ideias, também prestando serviços flexíveis para essas empresas. E aí onde que eu entro nessa que você comentou sobre as oportunidades do DNA da cadeia? Por que muitas empresas morreram? A demanda reduziu? Reduziu. Só que tiveram outras demandas que aumentaram. Você citou bem. Reduziu a demanda mas a demanda de e-commerce cresceu. Quantos operadores abriram um armazém de e-commerce agora na crise? Nós fomos um. Olhamos uma base, um condomínio AAA, que a gente pudesse aumentar essa nossa fatia do e-commerce, redirecionamos as nossas bases, a nossa plataforma logística para o Aligás para agregar com novos serviços para conseguir outras receitas, porque eu não posso ficar parado esperando que o meu mercado de sempre, eu fique aquilo ali e venha. Não, eu tenho que olhar, essa empresa está precisando daquilo, e ela tem um custo duplo na hora que ela faz isso, tirando daqui para fazer com outro. Que tal trazer um fornecedor e fazer uma parceria para ele fazer aqui dentro? E a gente fazer juntos um one-stop shop? É aquele nosso lema, juntos somos mais fortes. Na semana passada ou retrasada, um empresário da rede me procurou com um novo modelo de negócio muito interessante sobre segurança de trabalho, sobre algumas inovações. Novamente, a gente vai trazer isso para dentro da empresa para agregar uma nova linha de serviço e conseguir receitas extras. Então, olhar para as dores, segmentação hoje em dia é da dor do cliente e não mais uma segmentação geográfica, demográfica. Mudou o mercado. Aqueles que estão segmentando, fazendo estratégia de 5 anos, modelo porta, mudou. Agora é ambiente VUCA, né? A gente tem que ser rápido, tem que olhar as oportunidades rápidas, as oportunidades de atender de forma de resolver a dor do cliente principal. E eles têm muita dor. Eles têm muita dor. Às vezes é uma empresa da Noruega que vem para cá, que investe bilhões, que precisa de fornecedores críveis, que realmente dê a mão e fala, olha, eu vou entender o seu problema e vou resolver para você. E como a Judite falou, quando a gente alia a inovação, a tecnologia, isso que está acontecendo nesse momento, para entregar para ele o que ele precisa, nós já sabemos o que ele precisa. Ele precisa reduzir custo,
ele precisa aumentar a produtividade e ele precisa ter uma cultura de segurança. Será que nós, no nosso portfólio, não é só virar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para encaixar aquilo ali? E se não encaixar, aparar as arestas e tentar encaixar novamente? Então, essa é a diferença que eu acredito, Luiz, das empresas que se adaptam e crescem no momento como esse. O nosso grupo, o grupo que eu gerencio, cresceu nesse momento. As bases nós ampliamos a nossa plataforma logística, ampliamos o investimento, ampliamos o nível de volume de mercadorias, porque as empresas viram assim, olha, eles pensam fora da caixa e podem fazer um pouco mais, além da armazenagem, além do controle de estoque. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta de forma plena, mas é a percepção que eu tenho. Luiz, como eu só gostaria de dar um complemento à questão de oportunidades, eu já tive alguns anos participando de algumas feiras internacionais e conversando com alguns fornecedores, numa OTC da vida, numa SMM, e vi alguns fornecedores estrangeiros realmente sem um elo, uma conexão com o Brasil, porque até acredito que as empresas aqui no Brasil, por talvez até, não digo desconhecimento, até mesmo porque a Receita, no passado, né, os procedimentos eles eram bastante burocráticos. Mas hoje o mercado está muito aberto para a busca desses fornecedores dessa tecnologia do petróleo e gás pelas empresas brasileiras, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, né? Porque as empresas de grande porte realmente eles criam as estruturas dele para poder estar se movimentando, fazendo essa operação logística. Então, assim, eu vou dar um exemplo para você hoje, que eu não sei se você conhece, que é o Radar Expresso, que é a habilitação de uma empresa de pequeno porte, qualquer empresa de qualquer capital social, R$5.000 de capital social, que é o Radar Expresso. Hoje você pega o seu CPF, você entra dentro do Portal Único Comércio Exterior e você cadastra a sua empresa independente do porte que ela tem. Se ela é um capital de 5, de 10, de 100 mil, você vai cadastrar lá dentro do Radar Expresso e você vai poder importar até $50.000 de mercadoria. Ah, poxa, mas $50.000 é muito ou pouco, mas às vezes é uma oportunidade que você tem de estar entrando dentro do Petronet, fornecendo para grandes empresas, porque eu vejo assim que tem grandes empresas, inclusive são grandes importadores, mas na compra de alguns sobressalentes, de algumas peças, de alguns equipamentos, eles não querem ter o trabalho de fazer todo o processo da importação e às vezes eles querem um preço final já com o produto colocado no Brasil. Então, assim, com esse assunto que eu trouxe da modernização do processo aduaneiro, eu vejo uma grande oportunidade tanto para as pequenas que eu digo microempresas mesmo, micro, pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas realmente eles já estão estruturadas para importar, mas as pequenas e as médias às vezes acham que não é possível para ele, não é possível buscar um fornecedor, não é possível eu fazer esse procedimento, não é possível importar, e às vezes compra até uma mercadoria nacionalizada aqui no Brasil por um preço muito mais caro para poder revender, sendo que a própria empresa poderia fazer a importação por conta própria. Então, é isso que eu gostaria só de agregar aí na fala do Samir e a sua pergunta. Espero também ter respondido essa questão. Foi muito bom. Obrigado aí pelas respostas. Eu queria chamar, então, o Carlos. Carlos, você quer fazer uma colocação final, por favor? A gente já está se encaminhando para o encerramento. Obrigado, Judite. Sim, gostaria sim fazer uma colocação, mas também fazer uma pergunta, tanto para o Samir quanto para o Marcos, em relação ao transporte aéreo, né? A gente vê que o transporte aéreo ele é um transporte logístico especializado, né, a modalidade, né? Não todas as cargas podem estar aí, mas a gente vê, como o Samir falou, os ativos logísticos do Estado, nós temos 2 aeroportos internacionais. Um aqui no Rio, que é o Galeão, e o de Cabo Frio, que muita gente não sabe que o aeroporto de Cabo Frio é internacional. Inclusive, ele foi feito para abastecer lá a Bacia de Campos, né, com esse intercâmbio, né, da indústria do óleo e gás. Essa foi a origem do aeroporto. E a gente vê também, no leste fluminense, o surgimento do aeroporto de Maricá.
há 2 semanas, eles homologaram o balizamento noturno e possibilitando aí uma abertura aí para as empresas, principalmente lá do leste fluminense, né, do interior do estado. Então, a minha pergunta vai em cima disso, já agradecendo aí a presença de vocês, porque a gente está chegando ao final aí do nosso café, mas como é que vocês veem essa descentralização aí, da interiorização aí desse comércio via transporte aéreo, né, saindo aí do Galeão, né, desse trânsito aí da cidade? Como é que vocês veem aí as oportunidades aí para essa região, tanto de Cabo Frio quanto de Maricá? Carlos, eu que agradeço aí o convite. E vamos lá. Hoje nós temos 6 aeroportos no estado, né? Como eu comentei, temos 6. Galeão, Jacarepaguá, Nova Iguaçu, Maricá, como você está falando, Cabo Frio e Macaé. Quanto mais infraestrutura logística, seja de portos, aeroportos, ferrovias e dutos, né, que é o do gás, melhor para o desenvolvimento da cidade. Melhor, cidade do estado, melhor para ela conseguir escoar os produtos da indústria ou movimentar esses produtos com maior eficiência. Porque quando a gente olha para os principais hubs mundiais, o que eles têm? Uma infraestrutura logística fantástica. Portos com velocidade, sem burocracia, ferrovias, hidrovias, e nós temos esse potencial. Então, acredito que existe muita infraestrutura já no Rio e que isso você tem que adaptar e tem que fazer as ligações, porque não adianta nada você ter um aeroporto chegando e você ter uma estrada saindo lá com uma pista de terra. Então, você tem que ter o todo funcionando. Não adianta nada você ter gás pra caramba e você não ter duto para escoar esse gás. Ou você não ter uma PGN para tratar. Então, você precisa dessas infraestruturas logísticas. Então, eu vejo com muito bons olhos, vejo uma dificuldade desses operadores, como vejo dos portos, de se encontrarem um nicho correto para poder atrair o cliente certo, porque você, na verdade, quem que o aeroporto e o porto de Maricá, que é planejado, né, dos 8 portos que temos, 2 são planejados, um é o de Maricá. Com quem que ele vai concorrer? Com portos hoje que têm uma capacidade ociosa. Então, há aquela pergunta, será que tem espaço para todo mundo? Será que tem espaço para uma nova ferrovia? É o que a gente tem discutido sobre a EF-118, que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Isso vai ser fantástico. E tem gente, não, isso vai tirar a demanda. Não vai. Vai trazer mais demanda. No momento em que uma empresa de fora olha e fala, poxa, o Rio de Janeiro, ele é fácil de operar, ele tem opção, ele não tem um monopólio. Isso atrai. Ah, mas isso é longo prazo. Mas tem que dar um passo. Por que a gente está nessa situação do gás? Porque a gente não destravou lá atrás. Porque essa história do gás a gente sabe há muito tempo. Então, acredito sim que qualquer infraestrutura logística é muito bom para o nosso estado, porém, há um desafio das empresas operadoras a encontrar o nicho correto. Então, essa é a minha ponto de vista sobre o aeroporto. Eu gostaria de só acrescentar, Samir falou muito bem tudo sobre as questões do aeroporto, mas eu acho que o grande ganho nessa pulverização é a competitividade, redução de custos e a redução e o aumento de eficiência aeroportuária. Hoje, como eu lido diariamente com isso, tanto o porto quanto o aeroporto, eu vejo que eles estão numa zona de conforto muito grande dentro do estado do Rio de Janeiro, porque não existe uma competição, entendeu? Por exemplo, aqui a gente tem EADs, mas pouquíssimos EADs para poder competir com um porto, por exemplo. Então, uma mercadoria chega, nossa indústria petróleo e gás tem mercadoria de altíssimo valor agregado, de milhões de dólares, chega num porto e você tem que pagar, por exemplo, uma armazenagem baseada no valor da mercadoria, onde praticamente quase todos os portos estrangeiros não cobram dessa forma. Então, assim, essa pulverização do aeroporto de Maricá, o aeroporto de Cabo Frio, eu vejo Cabo Frio fazendo um trabalho bem ferrenho para poder otimizar a eficiência, para poder reduzir custos. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque eu acho que
o importador hoje ele é penalizado pela uma comodidade exatamente dessa falta de pulverização. São Paulo, por exemplo, ele já é um estado muito mais pulverizado, EADs para todos quanto é cidade, que então assim a carga chega no porto, o cara transfere para o EAD, lá ele tem uma armazenagem mais reduzida, tem uma eficiência melhor. Uma coisa que aqui no Rio de Janeiro a gente não tem. O Samir colocou muito bem, né? Não adianta criar o aeroporto e você não ter a infraestrutura logística para você chegar ou sair desse aeroporto, ou você criar um EAD e não ter uma infraestrutura logística para chegar ou sair desse EAD. Então, eu vejo assim, muito, muito bons olhos, porque, no meu ponto de vista, hoje, o custo logístico dentro dos portos, dos aeroportos, ele está totalmente errado, penalizando demais os importadores e quem deseja operar dentro desses recintos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Samir. Não é à toa que São Paulo é muito mais competitivo que o Rio, né? É o que você falou. É mais barato operar pelo São Paulo do que por Rio. Então, será que as indústrias vão para lá por causa disso? Ou será que é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, você tem que ter infraestrutura para atrair também. Enfim. Desculpa, Carlos, cortei. Não, só agradecer aí pela resposta e, mais uma vez, aí, muito obrigado aí, que foi de alto nível aí o nosso debate. Obrigado a vocês. Obrigado, Judite. Eu queria agradecer a todos, dar um bom dia, um bom final de semana, agradecer ao Samir e ao Marcos pelas palestras que vocês falaram, explicaram bastante sobre o nosso tema da nossa manhã. E tenham todos um bom final de semana, muito positivo. E semana que vem estamos aí todo mundo de novo. Obrigada. Tchau, Judite. Obrigado, hein? Tchau, Marcos. Tchau, Carlos. Tchau, pessoal. Tchau, Luiz. Tchau, bom fim de semana a todos. Bom final de semana a todos. Obrigado, Heitor. Obrigado, Adriano. Valeu, Aderbal. Tamo junto aí, meu irmão.